Encontros com o futuro. Hoje com um convidado mais que especial, que eu acompanhei boa parte da carreira, um grande amigo, Demetrio Teodorov. Teodoro com V, é isso, né? Exato, querido. Perfeito. E aqui, junto comigo, Metal Shirts, que em português é Camisas Mateus. É isso mesmo. E Érica Martins, coordenadora do curso de administração da SPM São Paulo, que precisa correr para ir para a Fashion Week. Ó, temos horário hoje, hein? Famosa. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM São Paulo, Administração, e da Prime, Braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Demetrio, um prazer enorme ter você aqui com a gente e combina muito com o tema do videocast, do podcast. Super obrigado pelo convite, muito bacana estar aqui com vocês. Seja bem-vindo à nossa casa. Oba, obrigado. E aqui na casa da SPM, que a Érica é a nossa anfitriã. E a primeira pergunta, o que é um futurista? Me explica um pouco para a gente o que é a sua profissão e como é que você chegou lá, como é que você se encontrou nessa posição? Bom, eu comecei com tecnologia, né, minha formação é essa, e conforme eu fui avançando na carreira, eu fui me expondo a entender como que as pessoas se comportavam frente a aplicativos, a equipamentos. Acabei indo para comportamento, fui estudar na Disney, fui fazer MIT para entender toda essa história. E, na verdade, o cara que estuda, que é o futurista, o que ele faz? Ele começa a sentir o cheiro do futuro, esses sinais do futuro, e ajuda pessoas, empresas e entidades, junto com a sua própria estratégia, a trazer esse futuro para o presente. Né? Então, assim, é um olhar, olhando a estratégia da empresa, olhando o que nós temos hoje de ferramentas, comportamentos. Então, você faz um kit ali de tendências, que é o papel do futurista, olhar isso e decupar para a indústria. Né? Então, de uma maneira super clara e um prato do dia. Né? Olhando as questões de ESG, né? De gado, de saúde do animal, a carne cultivada é o que tem de mais exponencial se a gente for falar de ESG, de futuro. O que é carne cultivada? Carne cultivada, Matt, é o seguinte, é um processo científico, que existem várias startups, hoje não tem nenhuma empresa grande que faz isso, hoje nós não temos nenhuma fábrica, é um processo super incipiente. O que você pega, muda o DNA de um animal normal, pega a placenta dele, coloca num ambiente de multiplicação celular, só para a gente trazer aqui na nossa cabeça, é a mesma coisa que fazer uma cerveja. Aí sai uma massa... Fermentação, exatamente, só que aí está fermentando células. Sim. Muito interessante, só que você sai com um bolo ali de carne, né, sem forma. Né? É claro, no momento que está fazendo essa fermentação, aí coloca-se alguns elementos químicos para dar gosto, por aí vai. E depois você faz o formato, né? A picanha. A picanha, exatamente. O tipo de carne que está mais envolvido hoje é o de peixe e o de frango. Uhum. O de peixe já tem uma questão por causa do peixe ter bastante plástico, né? Hoje, né, quando você for fazer os testes. Então é uma combinação de tecnologia, o peixe, de carne cultivada com impressora 3D. Então imagina que você coloca essa massa de peixe que você multiplicou dentro de uma impressora 3D, então você tem um formato legal. E do frango que você consegue ter uma textura que já chega próximo da carne normal. A grande questão dessa tecnologia ainda é o sabor e a mordida. E não conseguimos fazer em grande escala. Então o preço desse tipo de carne é mais ou menos $1.000. O quilo, né? O quilo, exato. Eu acredito que vai chegar para a gente em 4 ou 5 anos. Hoje as startups que fazem isso, basicamente, estão em Israel e fazem pedaços pequenos como snacks. Eu acredito no desenho de futuro que eu fiz e que eu estudei, que ela vai chegar para a gente, em primeiro momento, como a carne moída da lasanha, sabe? Algo mais fragmentado e não no formato que a gente lá encara uma picanha, em função da tecnologia que ainda não está brilhante, vamos falar dessa forma. Só que eu acredito também que a gente tem que começar a falar sobre esse assunto. Né? Eu fiz um trabalho junto com o MAPA, junto com a Anvisa. Quais são as vantagens disso, se eu posso te interromper? Pode. Por que nós estamos... usa muita energia, é muito difícil, é uma tecnologia, por que estamos investindo nisso? Tem um sofrimento animal, né, o benefício, ESG, né, a gente não agride tanto a natureza, apesar de ter um gasto de energia super alto, então existe um grupo trabalhando sobre esse assunto, e a velocidade. Hoje um boi sai do campo
para a nossa mesa em 4 anos. Em 2 anos isso acontece com a carne cultivada. Então você tem metade do tempo. Então, falando de situação de crise global, de risco alimentar... De então, gases de efeito estufa. exato. Sim. Então a gente começa a entender que esse tipo de tecnologia, ela mata vários quadradinhos da ODS. Demetrio, mas mesmo assim no Brasil, considerando terras brasileiras, onde nós temos, né, uma oferta grande de uma carne, vou dizer, tradicional, você vê que com isso, a parte mais ESG, talvez pensar dessa forma global, faz sentido e a gente vai por esse caminho também? Tem chance como negócio? Eu acredito que sim, em função de abrir um flanco numa nova indústria, e todas as indústrias que estão colocando o pé nessa tecnologia são indústrias de alimento animal. Então, vê que vai ser um futuro ali. Então, todo investimento está vindo dessas empresas. Vem de Mitsubishi, vem de pessoas físicas como a Gal Gadot, o Leonardo DiCaprio, mas vem com empresas grandes como o BRF, como o JBS. Também, eles estão todos já, aí já faz Mafrig, sentido. A, Os gigantes estão ali. a Estão ali. JBS investiu 200 milhões o ano passado nessa tecnologia. Ela pegou um professor de uma universidade e trouxe o laboratório dela para dentro de casa. Que interessante. Então existe um apetite. Né? E aí você pode transformar isso em várias indústrias. Né? E a gente começa a ver que qualquer tipo de novo alimento, quando a gente fala do futuro da comida, a gente tem que estudar, tem que trazer na mesa, entender quais são as indústrias que podem impactar. Então, a gente fala de carne vegetal, né, de meat-like, dos hambúrgueres e tudo mais, a gente vê que a gente comia sola de sapato há 2 anos atrás. Sim. Hoje a gente já come Muito melhor. Está muito melhor. Sim, Né? sem Então tem dúvida. uma indústria apostando nisso. Mas tem a questão do comportamento de consumo. Né? Então que... E aí o Demétrio, pensando em futuro, ele vai da carne à moda, ao esporte, são todas as áreas de estudo. Exato, Érica. A grande questão é o seguinte, não dá para falar de futuro só por um prisma. Quando você estuda comportamento, sobre o futuro do comportamento, você acaba trazendo outros produtos. Né? Então, assim, a pessoa que come a carne, ela vai vestir uma roupa, ela vai assistir um filme numa nova mídia. Então, que é aquela grande questão, né? Você trata como um indivíduo, humano no centro, né? Sim, sim. Então, esses comportamentos são muito interessantes. Falando de alimentos especificamente, eu fiz um estudo há 3 anos atrás e está surgindo um novo comportamento de consumo que é o sustentariano, que é justamente o consumidor que vai comprar o produto que ele esteja 360 ESG. Se a embalagem reciclado, se não contrata trabalho, se não tem trabalho escravo, se aquela embalagem, se a empresa paga alguma empresa que tem um apoio de ESG, porque essa pessoa ela não quer, não tem tempo ou não tem habilidade de fazer um investimento no Greenpeace ou uma outra entidade. Então ela prefere comprar um produto que sabe que aquela marca vai direcionar o recurso diretamente e ela está fazendo um trabalho, né, de uma nova postura. Por tabela, ela está colaborando de alguma Exatamente. forma. Essa é uma tendência atual já? Sim, e um ponto, né, Beto? As empresas estão sensíveis a isso no ponto máximo. Assim, você percebe que todas estão orientadas agora a repensar seus produtos e processos. Total, porque a gente está vivendo a outra customização, né? Então, eu quero uma garrafa que tenha uma água de uma fonte bacana, mas eu quero também que a garrafa de água ela seja reciclada. Então, cada vez mais o consumidor ele pede uma feature nova. Isso veio da transformação digital, né? Cada vez mais que a gente abre um aplicativo, a gente quer uma funcionalidade nova, a gente acha uma possibilidade nova. E na nossa vida 360 é isso. Né? Então, e, por exemplo, às vezes eu fico na dúvida de se é só uma bandeirinha levantada por algumas pessoas, porque aí você coloca lá uma imagem tua que está com uma embalagem bacana, que não agride o meio ambiente, então eu só boto uma foto, mas no fundo não é aquilo que eu penso, e se ficar mais caro eu não pago. Como que está isso no comportamento do consumidor? Tem aquele que está disposto a pagar um ticket mais alto, porque vê um serviço de valor agregado no produto, e como você disse, ele mata várias etapas ali do processo de vida, mas também a gente tem aquele que é totalmente passivo a essa história. Né? E tá tudo certo, né? É um comportamento, e conforme as gerações vão passando, essas pessoas que têm esse capital intelectual um pouco menos colaborativo vai ficando para trás. Sim. A gente começa a ver isso, né? Então, eu entendo que esse tipo de comportamento é a semente dessa geração que está vindo agora, né, que não quer mais ter carro por causa que não polui, não quer dirigir. Então, vai muito desse mindset dessas novas gerações que estão surgindo, que não querem mais ter o mesmo status da gente nos anos 80, Sim. nos anos 90. Né? Demetrio,
na formação de um futurista, qual é a tua metodologia? Onde você vai beber essas fontes para conseguir prestar consultoria, para levar essas ideias? São grandes feiras? Qual que é a tua... Legal. As grandes feiras são ótimas, mas são um varejão de informação. Né? Eu sou muito mais partidário de feiras menores, como a do Wall Street Journal, que é em Nova York, o da Wired, que também é lá, que tratam de assuntos como se fosse uma mesa redonda mesmo, né? Gosto muito de consumir Fast Company, Wired, bate-papo com um amigo, não tem, hora bar não tem melhor para você chegar, né, a ilustrar ainda algumas... funciona. Ainda funciona. É uma boa profissão, hein? Então, eu vou muito nessa de conversar bastante com especialistas, porque eu sou generalista, né? Eu tenho ferramenta de futuro que eu consigo enxergar alguns sinais lá na frente. Então, eu me amparo de pessoas, de literaturas e de estudiosos, e dentro da minha visão, das escolas que eu passei, né, e do meu repertório, aí eu faço uma decupagem daquilo que eu acredito que vai ser o futuro. É claro que de vez em quando eu me estrepo, né? Eu já vi... O Demetrio, eu queria te perguntar disso. Tem uma frase que eu adoro, que é de um físico dinamarquês, você deve conhecer, o Niels Bohr, que tem essa frase que é: prever é difícil, sobretudo o futuro. Quantas vezes você erra? Era ali que eu queria chegar. Olha, você tem grandes erros, coisas que você apostou que estava errado? 2 eu apostei que estavam errados Poxa, tá bem. Tá bem. De quantas? 2 de quantas? Tô com um índice bom ainda. A primeira foi o chip, né? Eu fiz um implante de um chip NFC na mão direita. Em 2016, eu trabalhava na indústria financeira e o grande mote era acabar com o cartão, né? O cartão é impresso em petróleo. Você manda para casa de uma pessoa, gasta carbono, a pessoa liga. Então, um problema. Eu fiz esse implante. Só que assim, é aquela coisa do comportamento. Nós já temos implantes na nossa vida. Nós usamos óculos, existe o DIU, já tem essa cultura. Só que você fala, vou usar esse implante para fazer um pagamento de uma conta, para fazer retirada de um delivery. Fui atropelado, a ambulância vai ler esse chip e vai saber quem eu sou. É muito intrusivo. Então, tecnologicamente, muito bacana, para a empresa de saúde, ótimo, financeira, legal. Só que você tem que mudar um ecossistema, e um ecossistema cultural também. Então, isso foi mal. E a segunda foi a grande questão... Só uma dúvida, o chip continua? Continua. E funciona ainda? Funciona, mas como, não tem nenhuma rede habilitada. Na verdade, o chip é um call to action para uma nuvem, que vai saber um número gigante, e dali vai, né, toda a transação. E a segunda foi a pandemia, né? Nós achávamos que não existiria uma pandemia, né? Então, todos os cálculos de futuro até 2025 tinham o cisne, não contemplava o cisne, né? Porque nós chamamos de cisne, qualquer impacto não previsto dentro de um futuro. Então, por exemplo, construir mais um parque temático na Califórnia. Será que não vai ter um terremoto ali? Não vai sair? Então, assim, esse é o cisne, o terremoto é o cisne. É o cisne. Só que nós nunca pensamos que isso ia chegar. Era muito filme, né? Era muito distópico. Então, todos os amigos futuristas começaram a se questionar. Será que a gente não tem que colocar um cisne sempre agora? Então, todas as questões de futuro que eu coloco, eu sempre dou um toque. Teremos outra pandemia mesmo. Tá? Então, assim, teremos. Então, assim, eu vejo muito forte algumas questões como fazenda urbana. Fazenda urbana é super legal, né? É algo de ESG, comportamental, está cheio de prédio vazio aqui, começa uma pandemia, a gente tem alimento fácil, rápido, né? Falando de futuro do trabalho das profissões que vão se ressignificar, né? A gente fala muito da inteligência artificial, que vai roubar cargo. Eu vejo que vai ter recolocações, né? Então eu acredito muito nesse lugar, sabe? Do futuro do trabalho, ajudando a gente a sair do lugar comum. Demetrio, só para explicar aqui para o nosso ouvinte, a fazenda urbana não é usar o teto dos prédios, e sim fazendas verticais. Né? Exatamente, é usar cada andar de cada prédio com um tipo de agricultura. E de lá, né? Já existe em São Paulo, no Ceasa tem uma, na Vila Madalena tem outra, todas incipientes, mas super de um futuro próximo, super factível, está na nossa frente. Agora, Demetrio, você comentou de inteligência artificial, é a notícia que não sai da pauta, e é um pouco assustadora a forma como ela evolui, como ela toma decisão, como ela cria. Então é muito diferente do computador, ela tem iniciativa.
E ela vem ocupando tarefas não só simples, mas tarefas muito complexas. Como é que você enxerga o Brasil nesse cenário, onde tem uma automação crescente nos países envolvidos e para serviço a inteligência artificial consegue cobrir boa parte dele? Ó, eu sou super adepto como um copiloto do humano. Eu não acredito no exterminador do futuro. Eu acho que a gente vai ter leis e compliance que vão segurar. Mas vai precisar ter leis e compliance. Exatamente. Vai precisar disso. Já estamos falando sobre esse assunto de maneira robusta para gerar esse awareness. E olha só, o Netflix demorou para ter 3 milhões de pessoas na base 5 anos. O ChatGPT 5 dias. Então, assim, isso o mundo... Tem demanda. Uau. Tem demanda, né? E brasileiro é early adopter. Então, eu tenho visto a gente usar a inteligência artificial como já um parceiro de negócio, tá? Criando áreas e empresas que sejam cross, para começar a falar mais sobre esse assunto e chegar no detalhe. É na portaria com reconhecimento facial até desenvolvimento de produto. Só que de maneira assim, estamos descobrindo, estamos entendendo, a gente tem muita informação que não está ainda tão organizada para chegar nesse lugar. Mas eu acho a gente tem que ter o olhar de copiloto, sabe? Vou escrever um texto, não estou seguro, passa lá. Estou tentando abrir meu repertório sobre determinada questão, vai lá também, sabe? Quero desenvolver, otimizar um processo. Eu vejo que a gente está no momento laboratório de tudo. Tem coisas muito legais, como em vídeo, em áudio acontecendo, mas no ambiente financeiro, no ambiente corporativo, a gente está em muito teste. Poucas coisas acabam saindo do outro lado, que é um momento muito legal, que aí começa a impactar muito forte no futuro do trabalho, né? A gente tem inteligências artificiais que conseguem substituir um psicólogo. Né? Que coisa. O que a gente Super faz? íntima, né? Com uma Exato. conversa a dois. Com esse tipo de relação. Então, qual que vai ser o futuro dessas profissões? Para nós, na educação, ainda muito imaturo, nessa questão até do uso da inteligência. O que eu quero dizer? O próprio estudante hoje tem utilizado um GPT da vida como uma ferramenta de facilitação. Sim. E não de pesquisa, nem como um copiloto, que eu achei bacana o jeito que você utilizou. Talvez caiba a nós ensinar o formato de uso para que seja usado de uma forma mais efetiva. Exatamente. Algo assim. Eu me pego muito no momento quando a máquina fotográfica foi lançada. Que aí todo mundo falou, nossa, vai destruir a arte é manual, é outra coisa. Em 1850, mais ou menos. Nós temos um estúdio aqui ainda. Então, gente, a fotografia está com a gente, virou arte, né? Continua, né? Na nossa vida, mesmo sendo a digital, a clássica, e está aí. Né? Então, assim, é o jeito que a gente lida com a ferramenta. É igual redes sociais. Uma ferramenta que pode ser utilizada para o lado bom ou para o lado ruim. Sem dúvida. Inteligência artificial é isso. Se a gente fosse falar em top 2 ou top 3 tendências, alguma coisa nesse sentido que você vê como algo importante de ser dito, o que você coloca para nós? Olha, Érica, sobre futuro, eu acredito muito na questão da rastreabilidade, né, que vai muito de comportamento. Hoje eu compro uma camiseta, eu quero saber a origem da semente até a loja. Né? Então, assim, esse tipo de rastreabilidade para qualquer tipo de produto, a gente vai exigir muito mais. Então, o blockchain, ele vai sair na frente. Eu gosto muito da tecnologia, porque ela pode ser usada para passaporte no futuro, para votação. É claro, a gente está no momento laboratório também. Explica um pouquinho, Demetrio, o que é o blockchain, essas tendências o blockchain é uma tecnologia de validação. Então, imagina que você tem vários computadores que vão validando uma informação quase que ao mesmo tempo. Então, eu vou comprar uma casa, que essa casa, vou usar recurso próprio, vou financiar e pegar o FGTS. Imagina que esse contrato sai hoje, mais ou menos 2, 3 meses, no blockchain sai em horas. Por quê? Ele vai consultar minha conta, tem o dinheiro, já pega, ele consulta, isso em segundos. Porque é um sistema de várias verificações. Então, imagina, vou viajar, tem um sistema de blockchain, que eu não preciso levar nenhum papel, é o meu rosto que vai reconhecer, não, ele pode entrar nesse país, libera lá no destino, né? Então, eu acredito muito, a indústria de algodão hoje no Brasil já usa o blockchain, ela tem uma marcação muito forte que pega, se eu não me engano é da semente à prateleira, que é o slogan, eles já conseguem rastreabilizar do agricultor ao cabide. É muito importante quando a gente fala de comportamento, de produto, de novos comportamentos de consumidor.
né? E assim, E quando você coloca esse exemplo, se nós pensarmos em outras possibilidades, tem muita coisa Dá a pra ser seguir feita tudo, ainda. tudo. Não, mas você comentou rastreabilidade, que outras tendências você enumeraria? Olha, eu acredito em função, né, de falar de humano no centro, de possibilidades, da inovação que está muito próxima é a fazenda urbana. Isso foi falado muito no último SXSW. Eu tenho sentido muitas pessoas começando a olhar para esse business de uma maneira mais robusta. Então, para mim, é agricultura. Só que a gente fala de agricultura no Brasil, quando a gente for olhar, a gente está com um parque super bacana. Né? Agricultores hoje usam inteligência artificial, drones, robôs para fazer colheita. Né? Vivemos um mundo que a gente não sabe se vai chover daqui 5 minutos. Então, a inteligência artificial já tem algoritmos para fazer esse tipo de estudo. Né? Então, eu acho que a indústria do agronegócio, e a gente é um país, como você disse, né, de uma indústria muito forte nesse lugar, eu acredito que essa vai ser a tendência que a gente vai mais sentir na nossa cara muito rápido. Tá? Falando de Brasil e falando de risco alimentar. Só lembrando que o agronegócio no Brasil é monocultura em grande extensão. Exatamente. E a fazenda vertical são hortifrutis grandes. Exato. Né? Exato. Outro recorte. Isso, é variação de produto. E a mudança do clima, Demétrio? Como é que a mudança do clima vai impactar o futuro? Como que você vê essa questão? É assim, a gente está vivendo aquele momento que está todo mundo se perguntando se a gente vai chegar nos 2 graus de aumento da temperatura, e se chegar vão ter mais de 200 milhões de pessoas vão correr risco alimentar, né? A gente está em 1,3, alguma coisa, se eu não me lembro agora. Então, assim, o que existe, que eu tenho visto, é muita startup fazendo ação paliativa pequena que pode virar exponencial rapidamente, né? Como a gente disse, às vezes tem uma ação, né, que é tão pequena, né, que não faz verão, né, dentro de um escopo que a gente de tanta agressão, né? Então, acredito em empresas como startups que desenvolvem alimentos para boi com alga marinha, para fazer com que o trato digestivo não agrida a natureza. Então, usando inteligência artificial muito para tentar entender... Porque né? a carne cultivada não chega a tempo. Não chega a tempo, isso é real. Isso aí. E o tempo é pequeno. Curto, nossa, a gente é uma corrida contra o tempo. E eu vejo que agora a gente está tendo esse momento que a gente tem que falar muito sobre esse assunto. Né? Porque quando a gente pensa nas iniciativas, elas são muito robustas. É só uma empresa que pode fazer, é só um grupo. Mas não, eu posso fazer, você pode. É uma ação coletiva mesmo. É uma ação coletiva. Então, tem que ter esse lugar de falar, de entregar os elementos, de falar muito sobre reciclagem. Tudo bem, eu reciclo dentro de casa, mas da porta para fora, para onde vai? Né? Então, essa indústria estando muito mais, né, robusta, muito mais envolvida, o impacto é exponencial. Né? Empresas trabalhando hoje com resto de alimentação, de restaurante, para reaproveitar. Então, a gente começa a entender que tem essas ações muito interessantes para a ESG. E vai pautar tudo. Cada vez mais. Cada vez mais. Não tenho a menor sombra de dúvida. E a gente começa a ver que a iniciativa privada está olhando bastante para esse lugar, né? Porque é update or die, né? Só que agora não é o sistema, é a vida, né? Update or die, E quando você aborda a empresa, como é que você faz? Você estuda o setor dela e propõe que ela entenda um outro serviço ou produto? Você ajuda ela a repensar o produto que ela tem? Como é que é o início do consultor na tua linha? O início é estudando, né, fazendo um estudo da empresa, do mercado, dos produtos e das inovações disponíveis para gerar uma sensação de urgência. Porque às vezes o executivo está tão pautado na linha estratégica que é médio e curto prazo, que não vê a longo prazo, né? Então, de 5 a 10 anos, ele começa a perder um pouco desse pé. Então, o meu papel é mostrar esse futuro para ele tentar colocar na estratégia para chegar antes que o concorrente. E ter um produto inédito, e ter uma ação inédita, e ser diferenciado no mercado. Mais ou menos essa dinâmica. Mas aí quando eu apresento, né, aí cai, por exemplo, algo como carne cultivada, assusta. Né? Então, porque a pessoa não tem a cultura de inovação. Né? Cai muito no Star Wars, no Star Trek, sabe? Esse lugar, né, da nossa cultura é muito futuro, mas não, tem que testar agora no presente pequeno, porque se der certo, vamos crescer e atingir. Então, é esse olhar. Então, depois da sensação de urgência, trabalhar na cultura. Né? E aí vale tudo. O que é trabalhar na cultura numa empresa? Dentro da empresa? Dentro da empresa. E como é que você faz isso? Olha, depois que você gera a sensação de urgência, começa a ter a crise, né? Como que eu saio agora
com um mapa de futuro. Sim. Coisas básicas, Matthew. Levar o executivo para dar uma volta no Vale do Silício, ver a garagem da HP, para sentir o cheiro do lugar. Então, Olha é só. expor, é expor. Interessante. Sabe? Frequentar esses lugares. Sei. É expor, letrar, dar livro. Comprei muito livro para executivo. Por favor, lê, vamos almoçar depois que você lê, para entender onde que a gente vai chegar junto nesse lugar. E para os alunos, Demetrio, como é que você vê que eles podem não... Porque eles já são conectados, já estão assim meio que na velocidade que a gente espera, mas para eles enxergarem o que é tendência, o que é vanguarda, vale a pena frequentar esses principais fóruns, ter acesso aqui a revistas, o que você indicaria? Olha, eu indico muito entrar é uma coisa meio entrar num processo de estar incomodado positivamente, tá? Então, antes de você ir atrás, você tem que ter essa semente dentro, sabe? De não ficar, não se impor, você não aguentar um não, tá? Não, então qual que é o próximo passo, né? Então, para a galera que está na escola, eu acho que assim, o grande lance é você se experienciar em outras culturas, né? Porque quando você vai entendendo outras culturas, você acaba entendendo o que é microtendência e macrotendência. O insumo externo vem automaticamente, mas eu acho a grande lance de você se expor, né? Eu vejo quando as pessoas vão para fora, não precisa ser em feira, mas olhando o comportamento do consumidor. A gente está vivendo uma mudança muito sensível nesse lugar, sabe? E se a gente começa a ter esse cheiro da mudança de comportamento já, né, na fase de formação, você já começa a ter esse lugar de inovador já no DNA. Isso caiu a ficha muito forte para mim. Eu fui criança nos anos 80. Eu ia em shopping, era a criança no carrinho e o cachorro na coleira. Você vai no shopping, é o inverso. A criança está na coleira, o cachorro está no carrinho. E está tudo certo. Sim, mas é verdade. Esse comportamento sutil mudou. Será que a gente consegue sentir esse cheiro de outros lugares? Então, o que eu insisto é que as pessoas que estejam afim de ter esse DNA, é que primeiro comecem a entender sobre comportamento, consumo. Tecnologia vem a reboque. Tecnologia, ela faz com que aquilo aconteça. Tá, então eu vou fazer uma pergunta nesse sentido, mas um pouco contrária. Simbora. Você me disse o seguinte, quem está afim de buscar. Só que aqui o nosso mote na SPM, inclusive, é inusitude. Então é onde o inusitado acontece, o movimento acontece. Como que eu faço para isso entrar para os alunos de administração? Porque muitas vezes ele nem sabe o que ele está buscando. Essa que é a questão. Quando ele entra, ele não sabe para onde ele vai. E a gente tem que mostrar, nortear, mostrar possibilidades. Como que eu traria isso aqui dentro? Eu vejo muito colaboração, tá? Quando você faz a colaboração e põe e faz alguns trabalhos com o mercado. Colaboração, você trabalha com diversidade, a pessoa que está um pouco travada, ela vai escutar ali, né, dentro de uma mesa redonda e vai começar a ficar incomodada positivamente. E olhar para o mercado, isso é muito interessante. Eu já fiz alguns trabalhos com a Universidade Federal de Pernambuco, junto com algumas empresas que eu trabalhei. E foi muito interessante para todo mundo. Para o cara que está na empresa, porque ele oxigena, faz o trabalho, né, de trazer, né, de fazer de formação. E a pessoa que está buscando, né, do ambiente universitário, que abre uma janelinha no ambiente corporativo e olha, ela começa a ficar, né, abrir um outro mundo, entender sobre relações, é aquela coisa, acender o spark da inovação. Eu acredito muito nessa conexão. Eu fiz um projeto era um projeto de um PDV para Riachuelo, em que nós contratamos uma empresa... Desculpe, o que é PDV? É um ponto de venda. É um ponto de venda. É um ponto de venda, É o ponto obrigado. de venda. É o aparelho, né, quando você passa na fila de um fast fashion, a pessoa rapidamente, né? Só que a gente estava muito focado em pegar uma empresa e colocar aquilo lá e não ia falar com a pessoa que estava usando, nem com a reação do consumidor na outra ponta. E a empresa Júnior foi ótima, porque ela olhou o lance de diversidade dos dois lados, de quem tinha questões de alguma limitação visual, auditiva. Então, questões que estavam fora do nosso... Então, assim, pra gente foi um diamante. Então, foi muito legal
essa incorporação do ambiente corporativo com o ambiente acadêmico. Legal, a gente faz bastante de trazer as empresas dentro das disciplinas com desafios. Então, de repente, trazer sempre esse viés da diversidade, do futuro, das tendências, isso faz mais sentido. Sem dúvida, porque você começa a abrir um mundo que não existe, né? Sim. E aí, com esse capital intelectual tão efervescente, começa a trazer um lugar que a gente está meio enviesado, com algum viés, né, inconsciente ali preso, né? Sim, sem dúvida. Então, nessa linha, dá para encontrar o futuro. Ah, sem dúvida. Dá para trazer o futuro para o presente, sem dúvida. Maravilha, Demétrio. Ótimo te ter aqui com a gente. Oba, super obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado, Muito gente. interessante. Nota 1000. Olha, Foi uma viagem, volte. uma viagem no tempo. Pra frente. Pra frente. Só que eu quero saber mais tendências, tem que voltar. Volte sim, gente. Obrigado. Obrigada. Falou. Até a próxima. Nota 1000. Muito bom.